Então, você viver a vida sem preencher esse vazio é viver sem um propósito, é estar vivendo o propósito dos outros. A pergunta é, por que a maioria das pessoas não vivem esse propósito? Ou por que as pessoas não sabem desse propósito? Tá frio? Mas dá para tomar água. Alguém quer saber sobre propósito de vida hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre propósito de vida. Você deve ter papel e caneta na mão. Se é um assunto que realmente te interessa, eu acredito que sim, porque é a sua vida, é da sua vida que estamos falando. Vai ser uma aula muito, muito boa. Eu fiz um roteiro com muito carinho e eu espero que a partir de hoje você tenha uma noção maior do que é a vida e de como você vai navegar daqui para frente. Se você está no YouTube, toca no sininho e se inscreve no canal. Como fala? Nos outros, no Instagram, coraçãozinho, sei lá, vocês sabem mais do que eu. Então toca aí onde der, onde tiver coisa para tocar, para compartilhar, porque é uma aula que poderia ser tranquilamente cobrada e eu estou aqui fazendo de graça para você. Então, se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe aí. Então, propósito de vida. Todos nós temos uma desconfiança de que existe um propósito diferente do que aquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar de propósito de vida. Eu estou fazendo live todas as terças-feiras, às 21h21, cada dia com um assunto diferente. Na semana passada eu não fiz script, eu falei de coração, de mãe para mãe. Essa live ainda está, acho que no Instagram e no YouTube. Propósito de vida. Então, temos um propósito de vida. É o que mais se procura hoje. As pessoas estão realmente procurando um propósito de vida. Por que as pessoas procuram um propósito de vida? Por que você deve encontrar o seu propósito de vida? São perguntas que não quer calar, não é verdade? Se o propósito de vida tem a ver com as nossas habilidades, estou deixando a moto passar aqui, que vocês não escutam, mas eu escuto. Se o propósito de vida tem a ver com as suas habilidades nata com que você nasceu, talvez com que você veio fazer o mundo aqui na Terra, seu propósito está muito ligado a isso. A pergunta é, por que a maioria das pessoas não vivem esse propósito? Ou por que as pessoas não sabem desse propósito? Na maioria das vezes a gente se perde, não é verdade? Porque isso me faz lembrar do meu irmão. Esse meu irmão, ele ainda, até hoje, ele é muito sociável, desde criança, né? Então, quando nós éramos criança, a gente morava num sítio, na roça, né? Aí minha mãe, ela pediu para o meu irmão ir na casa da minha tia, de uma das minhas tias, pegar emprestado lá um pouco de café, alguma coisa assim. Então, meu irmão demorou, e a gente teve que buscar ele, mesmo porque ele era pequeno, a gente ficou com medo, né? E o fato foi que muitas horas passaram, a gente foi lá buscar ele, e ele estava conversando. Encontrei o fulano, conversei com não sei quem, conversei com mais alguém. E por que eu estou te falando isso? Porque é isso que acontece com a maioria de nós em relação ao nosso propósito. São muitas as distrações que nós temos aqui na Terra, muitas coisas, e aí quando você vê, você esqueceu. Primeira coisa, quando você é criança e tem aquelas especulações, quem você vai ser quando você crescer, o que você vai fazer da sua vida, qual vai ser a tua profissão. Então, muitas das crianças escolhem uma profissão entre 17 e 18 anos. Muitas são escolher uma faculdade, o que você vai fazer, qual a profissão que você vai ter. Então, ali você escolhe uma faculdade que você vai se preparar para uma vida inteira, para fazer aquela mesma coisa. Outros vão direto para o mercado de trabalho, não fazem faculdade, mas já inserem no mercado de trabalho, começam fazendo uma coisa, depois vai fazendo outra e troca de emprego. Então,
Essas distrações que nós temos, e que muitas vezes você escolhe, e outras você é levado ao movimento do trabalho sem escolha, você simplesmente precisa sobreviver, isso faz com que a gente esqueça, como aquelas pessoas que meu irmão ficava conversando quando eu fui buscar o café, que eu lembro, né? Então, o que não é propósito? Quem não vive por um propósito, vive por quê? Por salário, vive por sobrevivência, vive pelo prolabore, vive pelo lucro, vive pela receita, vive simplesmente para sobreviver. Pessoas que vivem por salário, simplesmente pelo lucro ou por manter o emprego, normalmente não tem o mesmo vigor, não tem a mesma alegria, não tem a mesma satisfação que pessoas que vivem pelo propósito. Interessante que as duas pessoas estão trabalhando. Pessoas que vivem pelo sará... Enrolei minha língua agora. Pessoas que vivem pelo salário tendem a ter menos disposição, que é aí onde tem aquele problema da segunda-feira. Nossa, domingo, amanhã já é segunda, tem que ir trabalhar, né? Então, por que tem menos disposição? Porque normalmente passa suas vidas ali, muda de emprego, às vezes por um salário um pouco melhor, a situação fica melhor por um tempo, depois volta a mesma situação, a mesma insatisfação que antes. E aí, de novo, se sente mal. E aí ela sai do emprego, vai para outro, e passa para outro, e passa a vida assim, a vida inteira. Tem pessoas que vivem a vida inteira e não conseguem encontrar o seu propósito de vida. E o que acontece? No seu interior sempre está faltando algo. É aquele sentimento de vazio. É como o caso do meu irmão, era criança, ele não sentia, mas eu não trouxe o café. Ou seja, não cumpriu aquilo que você veio fazer. E nem sempre as pessoas ficam imaginando, às vezes, que propósito é uma coisa de uau, eu tenho que ser missionário. Não é por aí. São habilidades natas que vêm em nós. Agora, você pensa assim, nossa, mas aí eu vou morrer se eu não encontrar meu propósito? Não, todos nós vamos morrer um dia. A questão é o estilo de vida que a pessoa vai viver. O que vai acontecer do outro lado, eu não sei. Se eu soubesse, eu te diria. Mas que nós viemos aqui, a gente vem com algumas habilidades e que isso é latente dentro de nós, isso é real. Todo mundo sente esse vazio porque tem essa necessidade nata. Mas aí é muito importante que você encontre o seu propósito. Porque se você está aqui é porque você tem essa consciência de que você precisa encontrar o seu propósito. É importante que você tenha isso na sua vida. Mas, assim, se eu fosse... A aula, ela vai ser bem completa, mas não é todo. Claro que se eu fosse... Daria para escrever um livro sobre propósito, daria para fazer um curso inteiro. Inclusive, eu tenho um curso que chama Tempo Classe A e dentro desse curso eu falo muito sobre propósito. Não está à venda, mas de vez em quando eu abro o turno. Então, vamos continuar aqui no vídeo. Agora, por que é importante para você encontrar o seu propósito na vida? Para viver alinhado, para que você tenha um alinhamento com a sua própria vida, o propósito é muito importante. Nosso propósito de vida, ele está ligado à habilidade, a ter prazer no que você faz, exercitar suas habilidades na potencialidade máxima, respeitando seus valores, suas crenças. Quando você vive por propósito de vida, você se sente mais preenchido, mas isso não significa que você não tem problemas. A diferença é que você vai entender, você sabe o que você quer da sua vida, você sabe para onde você está indo, exercitando as suas habilidades. E o que acontece muitas vezes é que pouquíssimas pessoas têm o privilégio de saber isso desde cedo. Por que isso não acontece? Muitas pessoas têm crianças, por exemplo, que elas já têm uma habilidade de tocar piano. Tem crianças que têm habilidade de jogar futebol, tem crianças que têm habilidade de cozinhar, tem crianças que têm habilidade
uma série de coisas fosse observado na infância, isso seria mais fácil. Tem umas que têm certeza do que elas vão fazer. A questão tem algumas que mesmo tendo essa certeza das habilidades que elas têm, elas são travadas pelos pais. Porque às vezes o cara, a mãe, o pai fala assim, não, eu gosto de tal profissão, aquela profissão é melhor porque dá mais rentabilidade, dá mais estabilidade, e às vezes a própria pessoa, ela acaba se perdendo porque ela vai querer encontrar uma coisa que fica escutando, muito barulho que a gente escuta, né? Tipo, não, aquilo dá mais dinheiro, aquilo dá... E a questão, quando você tem as suas habilidades, não importa o que você faz, em relação a recursos, você vai ter do mesmo jeito. Falando de pessoas, por exemplo, meu filho tem 12 anos. Tem uns 3 anos que ele decidiu que vai ser advogado. Outro dia, nós estávamos no antigo prédio que a gente morava, a gente pegou um elevador com um advogado. E o cara estava pé da vida com a profissão dele. E o meu filho ficou muito feliz, assim, olhou para o cara e falou, nossa, você é advogado, né? E queria conversar. E o cara, ele formou uma frase que eu não lembro qual foi, mas no intuito de dizer que aquela profissão era horrível para ele, porque provavelmente não era a profissão que ele queria, se ele não estava bem no que ele estava fazendo. Eu deixo o meu filho dizer que vai ser advogado, se ele quiser ser, ele será. Eu não vou mudar o que ele gostaria de ser. De repente ele vai ter habilidade para isso ou não, pode ser que as habilidades dele sejam outras. É muito novo para uma decisão. Mas a verdade é que quando nós adultos, nós tivemos essas travas, quando não tivemos travas, nós tivemos pessoas que foram entrar no mercado de trabalho sem saber o que estava fazendo. E é normal, porque com 17 anos, 20 anos, nós somos crianças. Nós não sabemos muito, então é normal a gente trabalhar em alguma coisa, mas é ficar atento. Então, nunca é tarde para a gente começar a olhar e falar o que eu quero de verdade. Porque tem professores, por exemplo, você tem professores brilhantes. Por quê? Porque ele está exercendo a habilidade que ele gosta. Você tem médicos bons, excelentes, porque ele está exercendo a habilidade nata dele. Ele só se especializou. Nós temos várias profissões. Quando você vê uma pessoa fazendo bem o que ela faz, é porque é natural dela. Ela só se especializou. Ela foi lá, fez uma faculdade, ou fez um curso, ou ela desenvolveu a habilidade, mas já estava nela. No entanto, nós temos, sim, profissionais que não são bons profissionais, e é por quê? Porque ele está no lugar errado. É um sapato menor que o pé dele. Eu acabei me empolgando aqui, porque eu acabei falando um monte de coisa, estava no script, e agora eu não sei, eu me perdi aqui. Ai. Então, a maioria das pessoas vivem hoje porque pela sobrevivência. Eu vivi tudo isso por muitos anos também. Dos 23 aos 45 anos, eu fui corretora de seguros. E estava tudo bem. Só que chegou uma hora que eu não sabia o que era. Não estava me preenchendo. Mas eu não sabia o que fazer. Eu continuava fazendo isso ali. Não era a minha vocação. Muitas vezes eu me questionava, não sabia o que eu queria. Eu nem mesmo tinha coragem de discutir isso com as pessoas. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque o que as pessoas diriam? Você tem uma vida boa, você tem o teu trabalho, você tem a tua casa, você tem teu carro, você tem suas obrigações, e aí você fica. Porque é uma das coisas que é uma das amarras invisíveis que nós temos, a preocupação em relação ao que os outros dizem de nós. Que é uma coisa que a gente acaba tendo, às vezes, que trabalhar isso em nós para que a gente seja quem a gente quer ser de verdade. Então, dos 23 aos 45 anos de idade, eu vivia sem propósito e sem motivação. Eu não tinha um motivo para a ação. Eu simplesmente fazia pela renda, pelo apartamento que eu tinha, pelo carro que eu tinha, pela escola que eu podia pagar para o meu filho e pelas viagens. Era uma vez por ano, mas eu fazia. Engraçado que
na busca de arrumar tempo para me dedicar para o meu filho, eu encontrei o meu propósito. Eu nem sabia o que era propósito. Hoje se fala muito de propósito, mas eu não sabia. Eu estava procurando outra coisa. Eu fui buscar cursos, especializações, mas para melhorar lá em relação ao trabalho, em relação a cuidar, ter tempo para o meu filho. E eu descobri o meu propósito. Então não é uma coisa assim que você, eu vou encontrar meu propósito hoje. Se bem que hoje nós vamos fazer um exercício aqui que vai te ajudar a você já começar a, opa, peraí, o caminho pode ser por aqui. Se você está pensando, eu não sei como encontrar o meu propósito, então se você não tem o seu propósito agora, está tudo bem, porque você faz parte da maioria da população. A maioria não sabe mesmo. Mas se você quer ter a noção do que fazer nessa aula, eu vou te dar dicas. No início eu vou entrar com umas dicas e depois nós vamos fazer um exercício para que você comece. De repente você já vai começar por aí, né? Tem algumas pessoas que a água está mais próxima né? Como fala? Quando você vai cavar um poço que tem água, para outros está mais profundo. Aí é importante que você pega papel e caneta. Então, a maioria não sabe por algumas razões. Primeiro, porque teve que escolher muito cedo, escolher uma faculdade, ou ser inserido no mercado de trabalho. E aí, faz o que isso pelo salário, pela sobrevivência. Você é mais uma das milhares de pessoas que tem por aí. Como encontrar seu propósito? Primeira dica, o propósito, ele parece ter uma ligação com os seus problemas. Esse foi o meu caso. E muitas pessoas encontram seu propósito, estão muito ligados ao problema que ela tem atualmente. Às vezes, na tentativa de arrumar o problema, você acaba encontrando seu propósito. Agora, não precisa pirar. Muitas vezes, tá aí, tá óbvio, mas você não vê. Por que você não vê? Por causa do barulho. Então, às vezes é importante você fazer uma caminhada sem pensar em nada e deixar que os seus pensamentos fluírem. Às vezes é uma meditação, às vezes no banho. Cada pessoa, você aí sabe o seu momento que você tem mais criatividade, que você tem mais ideias. Cada um de nós tem um determinado tipo de movimento que a gente faz que tem mais ideias. Eu, particularmente, funciono mais caminhando. Tem pessoas que lavando louça. Então, quando você seta numa coisa que você quer, a tua mente busca informações. Porque se você fica numa neura assim, eu quero agora, não vai rolar. Ele vem, você tem que estar atento para você ir amadurecendo a ideia. Porque se você quer uma coisa muito rápida, você entra naquele processo de estresse. O estresse não ajuda em nada. Às vezes, esse talento está bem abaixo dos seus olhos. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que gostam de lidar com animais. Tem pessoas que gostam de lidar com cozinha. Tem pessoas que gostam de lidar com a beleza. Então, ela está muito relacionada também, às vezes, naquilo que você gosta de fazer. Às vezes você desenvolve atividades na tua vida, que você tem a tua profissão, que você ganha dinheiro em relação àquilo, que é o teu salário, e de repente você faz coisas de graça para as pessoas, e você não entende que aquilo pode te dar recurso. Isso ali pode estar ligado ao seu propósito. Então, perceba, cada pessoa é diferente da outra. Tem pessoas que gostam de mexer com cabelo, mas não necessariamente ela quer ser cabeleireira, ela não quer lidar no dia a dia, ter uma obrigação com aquilo. Mas já tem outras que, eu poderia ficar o dia inteiro fazendo isso e para mim estava tudo bem. Às vezes faz de graça, então o teu propósito também pode estar aí. Então, por que você não percebe? Porque você vive no automático. Qual que é o automático? Faz as mesmas coisas todos os dias. Quando a gente faz as mesmas coisas todos os dias, a gente está
vivendo no automático, no hábito, que o cérebro já sabe. Você acordou, já sabe onde tem o chinelo, você já vai tomar banho, depois você vai fazer o café, depois você vai para o seu trabalho, você pega o mesmo caminho, você almoça com as mesmas pessoas, você faz as mesmas ligações, você entra no mesmo, nas mesmas redes sociais, você fica fazendo sempre a mesma coisa. Então, é importante também, para que você tenha um raciocínio mais, tenha uma criatividade, que você faça mais conexões, é você, às vezes, fazer um caminho diferente, é você ler um livro diferente, é você ver um vídeo diferente, é você ler uma matéria diferente, é você conversar com pessoas diferentes. E tudo isso te ajuda a você ir desenvolvendo suas habilidades, porque às vezes está ali, mas você não está percebendo. E não existe uma pessoa que possa dizer para você, você é isso. Ela pode te dar uma ideia, ela pode observar o que você está fazendo, mas ela não pode dizer para você. A única pessoa capaz de encontrar o seu real propósito é você, mais ninguém. O que a gente pode fazer é o que eu estou fazendo aqui. É te dando ideias de raciocínio, de que você pode fazer para você encontrar. E essa coisa de espaço mental é muito importante, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, mas ele só faz uma coisa por vez. Se você está ocupando ele com outras coisas, ele não vai fazer o que você quer que ele faça, ele vai fazer aquilo que você está ocupando. Por isso, inclusive, eu tenho uma live, acho que está no YouTube, que chama Espaço Mental. Outra coisa, com quem você anda? Quais são as pessoas do teu convívio? Com quem mais você conversa? Essas pessoas com quem você conversa, elas estão no mesmo nível de raciocínio que você? Elas pensam em crescimento, elas pensam em propósito, elas te ajudam a pensar em coisas maiores? Porque existe, inclusive, um estudo, eu esqueci o nome do cara, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Isso inclui livros, inclui quem a gente escuta. Então, se a gente tem que alimentar o nosso cérebro de acordo... a tua alimentação, você faz alimentação de comida, você quer se sentir bem, saudável o seu corpo. A nossa mente, ela é alimentada com aquilo que nós ouvimos, que nós escutamos, com o que nós falamos. Se a gente se coloca numa posição de não andar ou se relacionar com pessoas que têm algo que vai nos acrescentar, fica difícil você subir a escadinha, você encontrar o que você quer. Porque você está sempre fazendo a mesma coisa, aquela mesma coisa. Se você fizer uma farinha de um bolo, colocar sempre aqueles mesmos ingredientes, o bolo vai ser sempre aquele mesmo. E com as nossas ideias, o nosso raciocínio, tudo que nós colocamos na nossa mente não é diferente. A outra coisa, existe um número muito grande de pessoas hoje que diz que não estão felizes com seus empregos ou com o trabalho. A questão é, nem sempre você está realmente fazendo aquilo que você não gosta de fazer. Você tem que se questionar no sentido, por que eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo? De repente você gosta de ser uma profissional X, mas você não gosta daquele ambiente que você está, ou você não gosta de uma determinada pessoa. Então você que entra em choque, que são os nossos valores, às vezes entra em choque com alguém, ou com a empresa, ou com o tipo de cliente. Às vezes o tipo de cliente que você tem não é aquele cliente que você quer, então você fala, não gosto de fazer isso. Será que você realmente não gosta de fazer isso? Ou é aquele cliente que você lida com ele, que você, de repente, os valores não estão se conectando, as suas crenças não estão se conectando. Então, para que você não tome, às vezes, decisões precipitadas, é importante você ter essa noção do que realmente se questionar. Porque, de novo, ninguém pode dizer por você, mas você pode direcionar a tua vida de acordo com as perguntas que você faz para você. Porque se você prestar atenção, se você começar a fazer pergunta para você, você tem respostas. O problema é que a gente está nesse barulho externo e a gente não se permite questionar e se perguntar o que é bom para nós.
pergunta é, por que eu faço o que eu faço? O que eu gosto nesse trabalho, o que eu não gosto? E se eu realmente não gosto, o que eu gostaria de fazer? Bom, a gente vai nos exercícios logo mais. Às vezes também tem aquela situação de que você está num trabalho e a coisa está... Você precisa ir para o próximo nível, a coisa está ficando difícil, nosso cérebro quer o quê? Fugir, porque ele está sempre fugindo da dor, né? Tudo aquilo que é novo para ele dói para aprender, porque o cérebro quer o quê? Ele quer viver no automático, porque é mais fácil, ele economiza energia. O que é o automático? Tudo aquilo que nós fizemos, repetimos por várias vezes, então torna-se automático. Então, essa mesma coisa que hoje está difícil, ela vai se tornar automático depois de um período. Quando isso se tornar um hábito. Às vezes pode ser isso também. Eu não vou tomar atitude, eu não vou fazer determinada coisa porque meu propósito tem que ser para sempre. O para sempre é muito complexo, porque nós raramente podemos dizer, vou fazer isso para sempre. As coisas mudam de uma maneira tão rápida que de repente você pode fazer, cumprir o teu propósito de vida fazendo uma outra coisa no futuro. Talvez esse propósito inicial, ele é um caminho, uma escada para você chegar no outro. E de repente você não consegue chegar naquele outro sem pisar nessa escada, sem pegar esse caminho. Então, que veja, no meu caso, eu fui procurar ajuda para mim, para o meu filho. Eu não estava procurando o propósito. Eu não sabia o que era isso. Mas se eu não tivesse pego aquele caminho, era a minha tábua, era a minha, como eu falo, o cruzamento ali que a gente, cada dia a gente toma decisões. E essas micro decisões, elas nos levam em lugares diferentes de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, às vezes, decisões precisam ser tomadas, mesmo que sejam pequenininhas. E qual o próximo passo para você? Fazer o que você realmente gosta. Viver a vida sem preencher esse vazio, porque o propósito, a falta de propósito, ele é um vazio. Então, você viver a vida sem preencher esse vazio é viver sem um propósito, é estar vivendo o propósito dos outros. Então, se você quer dar os primeiros passos em busca do seu propósito, se você ainda não pegou papel e caneta, pega papel e caneta que a gente vai começar. E se você ainda não compartilhou essa live, você compartilha enquanto eu tomo uma água. Toca no sininho se estiver no YouTube, se inscreve no canal. Primeira coisa que você vai anotar, qual é o seu propósito de vida hoje? Silene, mas eu ainda não sei. Nós falamos de várias coisas. Você pega um papel e você anota várias coisas. O quanto várias. Tudo que você acha que poderia ser o seu propósito. Não é que tudo vai ser. Mas é que você tem que tirar da sua cachola. Então, você pega um papel e anota tudo que vier à tua cabeça. Você pode fazer isso depois que eu terminar aqui, ou vai fazendo aí. Depois, por quê? Isso é uma autoanálise. Você está aquecendo o seu cérebro. Segundo, o que você gosta de fazer? Mais ou menos assim, o que você gosta de fazer e que você ficaria muito chateado se você não fizesse mais? Anota isso. Terceira coisa, o que você faz que te faz perder a noção do tempo? Sabe quando você está fazendo uma coisa que você perde a noção do tempo? Por exemplo, quando eu estou lendo, eu tenho que ficar atenta, que senão eu viro noite lendo o livro. Dependendo do livro, então, eu viro a noite e não percebo. O que você faz que você perde totalmente a noção do tempo? Depois, a quarta pergunta, você vai colocar assim, agora, por que você gosta de fazer isso que te faz perder a noção do tempo? Perder a noção do tempo é mais ou menos quando você fica em flor. Realmente você não percebe o tempo passar.
Quando você vê, assim, fala, caramba, passaram-se 2 horas, 3 horas e eu nem percebi. Quinto, o que as pessoas dizem que você faz muito bem? Então, essa pergunta pode se confundir com, mas eu não posso me preocupar com as pessoas falam. Essa não é uma crítica. Essa é coisas que te elogiam. No que as pessoas te elogiam? Às vezes um prato, eu não sei, coisas que você, às vezes, você fala bem, ou só você pode saber. Mas você lembrar de coisas que as pessoas, de alguma forma, já te fizeram algum elogio em relação àquilo. Porque o que acontece? Às vezes, você faz as coisas, elas são tão natural para você, que você, quando nós sabemos das coisas, a gente acha que todo mundo sabe, e não é verdade. Existem coisas em você que só você sabe, só você faz daquele jeito, e ninguém mais. Mas como nós temos a maldição do conhecimento, quando você entende aquela coisa, você pensa que todo mundo sabe. Então, anota aquelas coisas que as pessoas dizem que você faz muito bem, que já te fizeram algum elogio em algum momento. Anota isso também. Você percebe que você só está colhendo coisas que podem te ajudar, que são as coisas que as pessoas falam, as menos óbvias. Elas são óbvias, mas você não percebe, e são menos óbvias, porque os outros percebem e você não. 8. Você faria algum trabalho voluntário? Se você tivesse tempo, o que você faria? Qual seria esse trabalho? Não é que é obrigada, gente. Isso aí, a gente está só procurando fazer você raciocinar em relação a você. Nada é obrigado aqui. Se você não tivesse que se preocupar com teu lado financeiro, se você tivesse todos os recursos do mundo, dinheiro, você não precisasse trabalhar, normalmente as pessoas pensam, eu ia viajar, eu ia fazer uma série de coisas, só que ninguém vive só disso. Chega uma hora que você enjoa disso. Digamos que você já tivesse feito todas as viagens do mundo e agora, onde você usaria esse tempo? O que você faria? Uma próxima pergunta é como, que eu já me perdi nos números, tá? Como que você sabe fazer pode ajudar o mundo? Talvez tem pessoas falando, mas Silene, mas peraí, eu tô pensando em mim, eu não quero ajudar o mundo. Vamos fazer um parêntese aqui. Nós não estamos sozinhos. Todos nós, tudo que nós fazemos ajuda o mundo. Se é uma coisa que não ajuda o mundo, ela não tem utilidade, ou seja, nunca ninguém vai te pagar para você fazer aquilo. Por isso, tem que ser o que você sabe, com as suas habilidades, o que você sabe fazer e que de alguma forma ajuda o mundo. E agora, como você gostaria de ser lembrada após a sua partida? Ou seja, depois que você subir, depois que você morrer, as pessoas não gostam de falar, né? Tem medo. Mas todos nós vamos. Desculpa te falar isso, mas todo mundo vai. Como você gostaria de ser lembrada? Quem era essa pessoa? Isso também te dá um norte muito grande. Como você quer ser lembrada pelos seus filhos? Eles diriam, minha mãe ela fazia isso. Ou seus parentes e amigos. A fulana foi, mas ela era muito boa, ela fazia isso, aquilo. Ela era muito boa naquilo. Isso também te dá um norte. E hoje, se você não fizesse o que você faz, tivesse tudo bem na sua vida, o que você escolheria fazer hoje? Qual seria a tua atividade? Pense em algo que você gostaria de conhecer ou de fazer e você não está fazendo hoje. E aí, que seria essa coisa, alguma coisa que você tem curiosidade, se possível, encontre um livro, leia um livro a respeito desse assunto. Isso também pode te ajudar. Então, por hoje nós terminamos. Eu acredito que já com o que nós falamos hoje vai te dar muito insight aí, você vai conseguir ter algumas ideias, vai amadurecendo as ideias, e compartilha o vídeo, compartilha a live, e estarei aqui de novo na
terça-feira que vem. Tá bom, gente? Um beijo.